119. Nós iremos ler do versículo 9 ao versículo 16, continuando a última exposição que fiz quando estive com vocês. Assim diz o Senhor na sua palavra: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas verdades terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Vamos ao Senhor em oração. Ó Deus, por meio de Cristo, Pai, eu me achego ao Senhor em oração, suplicando o teu Espírito, Pai, pois a tua palavra será exposta. E sem o poder do teu Espírito, ó Deus, nada poderá ser feito aqui. Os ossos continuarão ossos, ossos secos. Mas se o teu Espírito, ó Deus, soprar em nosso meio, haverá vida. O teu Filho será exposto. Os pecadores serão salvos. E a tua igreja, Pai, a tua igreja será edificada. Quem, Senhor, é suficiente para estas coisas? Que o Senhor se agrade, ó Deus, de usar o teu servo. Que o coração dos meus irmãos, ó Pai, estejam sendo preparados para ouvir a tua boa palavra. Em Cristo eu oro. Amém. Obrigado, pastor. Bem, irmãos, da última vez que estive com vocês, nós meditamos nesse salmo, sendo que nós meditamos do versículo 1 ao versículo 8, e nós fizemos algumas considerações. Hoje nós iremos meditar na segunda porção desse salmo, mas especialmente no versículo 9. Então hoje nós iremos nos deter no versículo 9. Mas, para que vocês possam compreender o poder que há nesse versículo, eu preciso voltar com vocês e lembrá-los do que nós vimos da última vez, isto é, nos versículos de 1 a 8. Os versículos de 1 a 8 são divididos em 3 partes. E essa divisão é extremamente importante para a compreensão do versículo 9. Se você observar a primeira parte do versículo 1 ao 8, tem a sua primeira divisão do versículo 1 ao 3, quando o salmista fala usando a terceira pessoa, para destacar os bem-aventurados e os irrepreensíveis. Ele usa termos como aqueles que andam, os que guardam, os que buscam, não praticam, não andam. Então aqui ele descreve pessoas as quais ele observou. Essa é a primeira parte. A segunda parte está no versículo 4, que diz: tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Aqui ele se dirige a Deus, aqui ele fala diretamente com Deus, usando a segunda pessoa, tu ordenastes. Então ele se refere ao Senhor. E a terceira parte desse salmo compreende o versículo 5 até o versículo 8. É quando o salmo agora fala na primeira pessoa, o salmista fala agora na primeira pessoa. E nessa parte ele expressa no versículo 5 um desejo. Ele diz: tomara sejam firmes os meus passos. Primeiro, na terceira pessoa, ele fala: bem-aventurados são aqueles. Depois ele se volta e fala com Deus e diz: tu ordenaste os teus mandamentos. Depois ele olha para si mesmo e ele exprime então um desejo e diz: tomara sejam firmes os meus passos. E aqui do versículo 5 ao versículo 8, o salmista vai expressar as suas firmes resoluções quanto ao seu desejo de obedecer à lei de Deus. E é interessante aqui quando ele diz: tomara seja firme os meus passos,
Nós podemos perceber uma estrutura semelhante com Romanos, capítulo 7, quando o apóstolo Paulo está considerando o seu coração e o bem que ele quer fazer, esse ele não faz. Então ele considera, ele diz, desventurado homem que sou. Ele faz uma observação sobre si mesmo. O salmista aqui, ele percebe aqueles homens, os bem-aventurados, ele percebe que Deus está comprometido com a sua própria lei. Ele olha para si e diz, tomara seja firme os meus passos. É como se ele tivesse temor de não conseguir fazer aquilo que ele estava diante dos seus olhos. Então, de igual modo, após observar a realidade que o cercava, percebendo que ele não era um bem-aventurado, ele deseja ser. Então, assim, ele diz, os meus passos, que eu observe, não terei... terei em consideração a tua lei, te render-te-ei graças, cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais, no versículo 8. Então ele termina o versículo 8 fazendo uma promessa. Ele diz, cumprirei os teus decretos. Então, tendo observado a estrutura dessa primeira parte do Salmo, me parece agora que nós podemos compreender algo do que se encontra no versículo 9. Observe ainda que, após o salmista considerar a sua disparidade com os mandamentos no versículo 4 e fazer uma petição com lamento no versículo 5, como nós vimos, quando ele diz tomara, ele segue dizendo até que, ele diz, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? É como que se o salmista tivesse tido uma experiência, ele se dispôs a obedecer os mandamentos. Havia desejo no salmista, mas quando nós analisamos o salmo, nos parece que ele não conseguiu fazer isso. Ele se sentiu contrariado quanto àquela disposição, a princípio sincera, de andar em conformidade com a lei de Deus. Mas apesar disso, parece que isso não foi possível. Então, diante dessa contradição, ele pergunta, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E a resposta é, observando segundo a tua palavra. Então, chegando até aqui, irmãos, eu quero que vocês observem que essa pergunta, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, ela serve como introdução para toda a segunda porção desse salmo. Depois da resposta, observando segundo a tua palavra, você pode observar na sua Bíblia, que do versículo 10 ao 16, a palavra de Deus é o tema dessa segunda estrofe. O versículo 10 diz, não me deixes fugir dos teus mandamentos. O versículo 11, as tuas palavras. O versículo 12, teus preceitos. O versículo 13, os juízos da tua boca. O versículo 14, teus testemunhos. O 15, teus preceitos. E por fim o 16, a tua palavra. Então a resposta da sua questão permeou todo o resto da sua poesia. Então, se nós dessemos um tema para essa segunda parte do Salmo, sem dúvidas, o tema seria, a palavra de Deus purifica toda a vida. Tendo dito isto, irmãos, eu quero que mais uma vez vocês olhem para o versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Eu queria que nós observássemos que nesse texto, nós temos em primeiro lugar o interrogador, aquele que faz a pergunta, de que maneira poderá o jovem? Em segundo lugar, eu quero que vocês observem que há uma pergunta, de que maneira poderá guardar puro o seu caminho? Em terceiro lugar, observe a quem foi dirigida a pergunta. Isto é, a quem ele pergunta? Quem é o seu interrogador? Em outras palavras, nós poderíamos colocar assim para uma melhor compreensão. Quem perguntou? Qual foi a pergunta? E quem respondeu? Quem a respondeu? Ou qual a resposta? Então, é isso que nós faremos hoje, com a graça de Deus. Nós iremos analisar esse versículo a partir desses pontos, desses 4 pontos. Então, em primeiro lugar, quem pergunta é o salmista. Não há dificuldade quanto a essa resposta minha. De que maneira poderá? Veja, mas é importante destacar, irmãos, que o salmista não era qualquer pessoa. Isto não porque ele era simplesmente o salmista, mas por causa do seu estado de consciência. Ele não era como os demais homens, entregue às suas vis paixões, pois ele estava preocupado com a maneira que andava diante de Deus. Ele era um homem humilhado, sabia da sua pobreza de espírito, a sua consciência havia sido despertada por Deus. Ele era um homem interessado em obedecer à lei do seu Deus, estava preocupado em andar em conformidade com aquilo que Deus prescreveu na sua lei. Certamente ele sabia da astúcia ligada ao seu coração,
Porque se nós olharmos o versículo 36 do mesmo Salmo, ele diz: inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. O salmista sabia daquilo que estava não só diante dos seus olhos, mas dentro do seu coração. Estava convicto da necessidade e da sabedoria que vem do temor do Senhor. As paixões que cercavam a sua juventude estavam diante dos seus olhos. É por isso que ele pergunta de forma enfática: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Podemos perceber ainda, irmãos, que o salmista estava ciente das suas paixões pecaminosas, porque na primeira porção do Salmo, como nós já vimos, o salmista revelou seu coração quando ele aspirou: tomara seja firme os meus passos. Essa expressão tomara é uma interjeição que exprime uma profunda emoção, um profundo desejo por algo. É como se o salmista estivesse dizendo: esta é a minha vontade, ou não há outra coisa que eu queira mais em toda a minha vida. Ou como se ele estivesse dizendo assim: isto é o que eu realmente desejo, por favor, dê-me logo. Ele necessitava estar em conformidade com a lei de Deus. Se nós observarmos mais à frente, irmãos, nos versículos 17 e 20 do mesmo Salmo, nós vamos ver que o salmista disse: seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Ainda vale a pena, irmãos, considerarmos o termo jovem. Veja, irmãos, Spurgeon acreditava que quem escreveu esse salmo foi Davi. E Davi escreveu esse salmo ao longo de sua vida. Ele começou como um jovem, de fato, mas terminou já como um homem experiente. É um salmo longo, é o salmo mais longo de toda a Bíblia. É importante dizer isso porque, se porventura algumas pessoas aqui achem dificuldade com o termo jovem e digam que esse termo está restrito àquelas pessoas de pouca idade, respondo que as verdades bíblicas achadas aqui falam bem mais alto do que as palavras de qualquer um que se levante e diga: está restrito aos jovens. As verdades bíblicas aqui falam tão mais alto do que essas palavras que são tolas, são tão baixas que nem dá para ouvir diante do tom das verdades bíblicas que esse pequeno versículo contém. As palavras dessas pessoas, elas não podem ser ouvidas quando é feita essa pergunta: de que maneira poderá o jovem? Ou será que você teria a audácia de dizer que a santidade está restrita apenas a pessoas de pouca idade? Pessoas que não viveram suficientemente, como você, talvez. Seria tolice, seria loucura. Portanto, só os tolos rejeitariam as verdades bíblicas contidas aqui, neste curto texto. Pois quando Deus disse: santificai-vos, pois, amanhã, porque farei maravilhas no vosso meio, em Josué 3,5, Deus não estava falando a uma faixa etária, Deus estava falando para o seu povo. A santidade pertence a todos, desde a mais terna idade até aqueles homens mais experientes, de cabelos brancos. Irmãos, apesar de aqui o termo ser de fato jovem, acredito que você pode extrair verdades poderosas para a sua alma, independente da sua idade, para a sua santificação e para a glória de Deus. É verdade que a palavra hebraica aqui se refere a pessoas de pouca idade, mas, por favor, eu imploro a você, não permita que isso seja um empecilho para que possamos seguir, porque eu lhe garanto que, apesar desse texto ser tão pequeno, há grandes verdades poderosas transformar o seu coração. Nós não temos razões para pensar que alguém que não nasceu de novo poderia fazer essa consideração que o salmista fez. Veja, olhe de novo para o seu texto. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Uma pessoa que não nasceu de novo não poderia estar preocupado com uma questão tão celestial. Um homem que passou a preocupar-se com seu estado de vida diante de Deus, ele evidencia fortemente um novo nascimento. Esta aspiração, irmãos, não parte de um coração morto, mas é compatível com as promessas de um novo coração, conforme a revelação de Jeremias 31:33, que diz: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.
Esse desejo está compatível com as realidades da nova aliança. Os puritanos costumavam dizer que um homem que nasceu de novo, esse homem tem desejos tão elevados, mas tão elevados que as coisas terrenas já não são suficientes para lhe preencher a alma e o coração e os pensamentos e tudo mais. É uma nova criatura. As coisas da terra já não podem mais contê-lo. Considerando então, irmãos, quem é o interrogador deste versículo, isto é, o salmista, e tendo percebido que ele era um homem que dava atenção aos seus pecados, e alguém que amava verdadeiramente o seu Deus, e as suas expressões nesse salmo revelam um coração regenerado. Se, portanto, irmãos, colocássemos a sua vida à análise, assim como estamos fazendo com esse interrogador, com este salmista, será que nós poderíamos encontrar a mesma disposição que a dele? A sua preocupação está sobre os seus pecados, a sua preocupação está sobre como você anda diante do seu Deus. Você não tem feito essas considerações, então trema, pois você pode estar simplesmente dopado. Essas verdades eternas não lhe despertam. Qual foi a última vez que você considerou o seu coração e você fez uma análise, um autoexame da sua própria alma, não em comparação aos demais, mas olhando para as Escrituras, se olhando no espelho das Escrituras, que vai muito além da sua aparência, reflete a sua alma, o seu estado. Seguimos agora para a pergunta. Qual é a natureza dessa pergunta? Consideramos o interrogador, isto é, o salmista. Vamos considerar agora qual é essa pergunta. Bem, uma pergunta normalmente, ela nunca é feita a partir do nada. Uma pergunta normalmente, ela é gerada a partir de uma inquietação. Para a filosofia, a pergunta é a encarnação da inquietação da alma. Portanto, qual é a natureza da pergunta do salmista? E o que o levou a fazer essa pergunta tão específica? Ele perguntou: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Bem, eu respondo: a natureza dessa pergunta flui de uma fonte pouco visitada. Ela parte de uma inquietação sentida por poucos. Só os piedosos podem senti-la. A natureza dessa pergunta é a consideração da realidade que cercava o salmista, mas não simplesmente de uma realidade que o cercava externamente, mas que o cercava internamente. Como que se o seu homem interior estivesse contrariado e exausto por tentativas frustradas de obedecer à lei de Deus. É como se ele já pudesse cumprir com os mandamentos, mas ainda não. Esta pergunta preenche esse espaço complexo do já e do ainda não. É o que essa pergunta faz. É a complexidade o que essa pergunta faz. Ela flui, irmãos, de algo que impelia o salmista a buscar santidade, por meios diferentes dos quais ele já havia tentado. Portanto, qual seria, irmãos, a realidade que cercou o salmista, ou que cercava o salmista, ao ponto dele perguntar de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Veja o versículo 5, no Salmo 119. Volte mais uma vez para esse versículo. Tomara seja firme os meus passos, para que observe os teus preceitos. Após este profundo desejo de andar em santidade, observe o versículo 6. Então não terei do que me envergonhar, quando tiver considerado todos os teus mandamentos. E convencido disso, o versículo 7 e o versículo 8 mostram as promessas e as firmes resoluções do salmista quanto ao seu desejo. Render-te-ei graças com integridade de coração, diz ele, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Veja o versículo 8 mais uma vez: cumprirei os teus decretos. Contudo, a experiência do salmista, irmãos, parece não ter sido outra, senão a realidade do seu coração pecaminosa, o interrompendo quanto às suas promessas. Será que você pode contar as vezes que você fez resoluções como a do salmista e você as quebrou? Você consegue contá-las? Não, você não consegue. São muitas. Você não consegue contar. Bem, eu não acessarei mais esse site, eu não falarei mais assim com minha esposa. Eu tenho muitas. São muitas as vezes que eu chego diante do meu Deus e lhe faço promessas.
E parece que é assim que eu fecho a minha boca, logo após o som se esvair no ambiente da minha própria voz, eu quebro. Miserável homem que sou. É por isso que ele diz: tomara, seja firme. Você consegue sentir, você consegue perceber. Tomara, seja firme. Veja, assim como um garotinho impulsionado pela sinceridade de admirar o seu pai, porém preso ao mais miserável orgulho, após ter recebido as instruções do seu pai, a como andar de bicicleta, agora ele tenta sim a sua ajuda, e depois de ter caído dezenas de vezes, sujo e arranhado, agora ele olha para o seu pai, e ele diz: de que maneira, pai, eu poderia caminhar sem tropeços? Assim, irmãos, é assim que o salmista olha para Deus, o seu pai, e pergunta: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Ele tentou diversas vezes, parecia ser sincero, verdadeiro, mas era orgulho, era vaidade. Eu queria caminhar sem o auxílio do meu Deus, eu queria caminhar sem o olhar atento desse pai onisciente. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? A natureza, portanto, dessa pergunta do salmista é a mesma feita pelo apóstolo Paulo, como já disse, após considerar o seu coração e concluir que o bem que ele desejava, esse mesmo, era o que ele não fazia, mas o mal que ele detestava era esse que sempre estava próximo dele, o melhor estava dentro do seu coração. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que é isso, irmãos? Senão a convicção pessoal de um coração pecaminoso e necessitado de Deus. Diante disso ainda, irmãos, antes de passar para o terceiro ponto, eu preciso chamar a sua consciência e preciso perguntar: até quando você vai viver tão levianamente, ao ponto dessas considerações não fazerem parte do seu dia a dia, ao ponto disso não fazer parte das suas meditações? Por que será que eu tenho vivido uma vida cristã tão medíocre, tão fraca? As suas orações têm considerado o seu coração? Veja, nós acreditamos na depravação total, mas nós vivemos como se não acreditássemos nela. Mas eu estou bem mais disposto a dizer: o meu irmão, de fato, ele é totalmente depravado. Bem, eu acredito nessa doutrina porque eu vejo a vida do meu irmão e ele é um homem depravado. Não, você tem que olhar para você. Você tem convicção de que o seu coração é vil? Ou você apenas leu no livro? Essa é a sua experiência pessoal? Essa é a constatação da sua realidade? Desejos imundos? O que é o nosso coração, irmãos, se não um palco onde nós ensaiamos os mais terríveis pecados, e se não fosse a mão graciosa de Deus que retesse a nossa maldade? O que seria de nós? O que seria da humanidade? O que seria desse bairro? O que seria desses irmãos reunidos aqui? O disse-me-disse, a fofoca, a falta de perdão já teria acabado com a igreja. Nós não precisaríamos de Nero, nem de nenhum outro perseguidor. Os próprios cristãos se destruiriam pela maldade do seu coração vil, se não fosse a graça livre e soberana do Deus bendito em Jesus Cristo. Agora, a nossa terceira pergunta: quem respondeu? Quem respondeu ao salmista? Bem, devemos estar certos de uma coisa: se Deus não tivesse se revelado a nós, não poderíamos saber absolutamente nada sobre Ele. E agora mesmo estaríamos agonizando no lamaçal do ateísmo. Se Deus não tivesse vindo até nós, nós jamais iríamos até Ele. Talvez você pergunte: bem, mas por que você está dizendo isso? De fato, o texto não diz que foi Deus que revelou o salmista. Mas eu seria muito tolo se essa não fosse o meu pressuposto. Veja, se você voltar de novo para a primeira parte do Salmo, você vai ver que ele vai dizer: bem-aventurados e irrepreensíveis no meu caminho, que andam na lei do Senhor. Depois ele diz no versículo 4: tu ordenaste os teus mandamentos.
Ele está falando da lei de quem? Ele está falando dos mandamentos de quem? No versículo 4, quando ele se dirige a Deus, e a partir do versículo 5 até o versículo 176, o último versículo desse salmo, o salmista só falará na primeira pessoa. Mas antes ele falou com a segunda pessoa, isto é, Deus. Então, este salmo é como se fosse um diálogo poético do salmista com o seu Deus. Ele está expressando o seu amor por sua lei e as suas fraquezas diante do cumprimento da lei. Então não tem dúvidas, irmãos. Ele está falando com Deus. E quem responde ele é Deus. Observando segundo a tua palavra. Foi Deus o Senhor que o revelou. Ele não poderia saber isso a partir da revelação geral. A revelação geral não nos dão aquilo que nós chamamos de Escrituras Sagradas. Revelação especial. Mas qual é a principal implicação do fato de que Deus revelou ao salmista essa resposta? A implicação disso, irmãos, é que ninguém pode ter conhecimento de Deus, o mínimo que seja, se Deus voluntariamente não tiver revelado. Seja na criação, por meio da revelação geral, seja especialmente nas Escrituras Sagradas, como revelação especial. Se Deus não vier até nós e não abrir o nosso entendimento, nós não poderemos entender. Ainda que os céus proclamem a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos poderosas, se o Espírito Santo não iluminar o coração do homem, ele adorará o céu, a terra, o mar e os homens, mas não a Deus. Não podemos atribuir a nós mesmos o conhecimento que temos de Deus, as nossas próprias descobertas e investigações. Não se sabe sobre Deus como se sabe sobre uma célula, como se sabe sobre um mineral. A criação, por ordem de Deus, se impõe a nós para ser estudada e descoberta, mas Deus não. Deus é todo poderoso e Ele habita em luz inacessível. Se Ele não vir a nós não podemos ir até Ele. Você não consegue entender isso? O fato de que Deus se revelou, isso implica na sua livre graça. Isso implica na sua graça maravilhosa, que não deixou homens miseráveis como nós perecermos nas trevas da ignorância. Deus veio até nós, irmãos. Ele condescendeu. Isso não quebranta o seu coração? Isso não lhe faz pensar e rever a sua vida? O Deus Todo-Poderoso, que contra as estrelas, que tem o universo nas palmas de suas mãos, Ele se revelou a você, a mim, a nós. Você não consegue ouvir a sua palavra sendo lida agora? Então o seu coração está endurecido. Como você pode dormir essa noite? Como isso pode ser para você como nada? Deus é absolutamente independente e perfeitamente soberano. E Ele escolheu se revelar a nós. Ele escolheu se revelar a nós, especialmente, irmãos, na pessoa do seu Filho amado, do bendito Jesus. Então, qual foi a resposta? A resposta foi, olhe para a sua Bíblia, a resposta foi observando segundo a sua palavra. Quanto à qualidade da pergunta, a pergunta foi celestial. Quanto à importância, ela é eterna. Mas quanto à resposta, para muitos de nós, a resposta é óbvia. Segundo a tua palavra, quem é que não sabe disso? Todos nós aqui nesse salão sabemos disso. A resposta é tão óbvia que a versão NTLH traduz a resposta assim: é só obedecer aos teus mandamentos. É só obedecer aos teus mandamentos. Pois bem, irmãos, é justamente por causa dessa obviedade que a resposta parece não ter tanto impacto sobre nós, como teve sobre o salmista. É por isso que você se parece como aqueles judeus que, estando diante do Messias prometido, não se prostraram. Tendo ele vindo para o que era seu, os seus o rejeitaram. Eles esperavam um Messias político, um rei glorioso. Mas Deus se revelou em um homem, filho de carpinteiro, nascido de mulher, na plenitude dos tempos, nascido sob a lei,
O quê? Nascido sob a lei? Ele era como os demais? Sim. Ele tinha as mesmas propriedades como os demais. Era um homem. Eles tropeçaram aqui, na obviedade, e eles não viram que aquele homem era Deus. Eles não foram além. Mas a resposta hoje é a mesma que foi dada tantos anos, quando Adão e Eva pecaram. A resposta foi o descendente que viria. Para nós, o descendente que já veio. É a mesma resposta, mas é óbvia. Você está aqui todos os domingos. Você tem a Bíblia em muitas versões, talvez em muitas traduções na sua casa. É óbvio, e como disse Spurgeon, há tanta poeira sobre as suas Bíblias que vocês podem escrever condenação sobre elas. É óbvio demais. Depois eu a leio, agora não. Isso faz com que você perca bem mais precioso que você tem. Se você talvez fosse aquele tipo de homem que gosta de apostar na bolsa de valores, você ficaria atento a cada momento para que você pudesse tomar uma atitude correta, porque isso vai lhe render dinheiro. Mas você não está atento às Escrituras, em cada passo seu, para que ela lhe governe, pois se a Escritura lhe governa, o próprio Deus lhe governa. Nessa altura do sermão, irmãos, nós não podemos perder de vista a razão da pergunta do salmista, senão a resposta de fato parecerá óbvia demais para nós. A resposta revelada por Deus ao salmista é tão clara como pedra de tropeço, onde só os tolos tropeçam. Mas para um homem cujo coração foi quebrado, cujo orgulho foi revelado, não é uma simples resposta, é uma doce resposta. Sua vida depende disso, porque é a palavra de Deus. Veja, irmãos, é dito que os esquilos não se contentam em possuir suas nozes. Eles as escavacam até chegar no seu tutano, até chegarem na carne da fruta. Então eles se satisfazem. Você pode ir além da casca do texto. Você pode ir mais além e perceber que a resposta é dada com uma firme convicção. Não há dúvidas quanto ao salmista, observando segundo a tua palavra. Esta resposta não serve para aqueles que conhecem a Deus de segunda mão, para aqueles que ouviram de alguém, que conheceu alguém, que leu algum livro. Não. Essa resposta mexe com o coração daqueles que foi pessoalmente tocado pelo Espírito Santo de Deus. Como Jacó foi tocado em sua coxa, foi ferido por Deus e teve o seu nome mudado. É você esse homem? Então eu estou convencido de que não é uma simples a tua palavra. Você, cristão, você não irá conseguir. Você irá continuar quebrando todas as suas resoluções, as suas promessas. Você não vai conseguir. Você precisa confessar que não pode, deve se voltar para Deus. Como que um vulcão, não mais podendo suportar, você precisa explodir, você precisa chegar e confessar. De que maneira poderá o jovem, de que maneira eu poderei ser santo, ó Deus? Ó Deus, eu não aguento mais, o pecado pesa sobre mim. Ó Deus, até quando eu falarei assim com minha esposa? Até quando eu negligenciarei os meus filhos? Até quando os meus olhos repousarão sobre as mulheres alheias? Até quando, Senhor? Até quando a minha disposição é difamar o meu irmão? Até quando eu permanecerei sentado, preguiçoso? E quando os homens se perdem? Até quando eu permanecerei amordaçado e não testificarei do teu filho? Você não está indignado? Não há indignação na sua alma? Você se considera um cristão maduro? Bem, onde estão os seus frutos? Eu estou convencido, irmãos, que nós temos vivido a pior geração de todas. Quando nós lemos as biografias daqueles homens,
Os seus biógrafos relatam que eram homens celestiais. Parece que suas faces eram diferentes. A sua forma de falar, de andar, de vestir, tudo deles era diferente. Eles se pareciam com Cristo. É dito de um missionário que foi para uma tribo indígena e pregou ali o evangelho toda a sua vida e morreu. E depois outro grupo de missionário que não conhecia chegou ali. E quando começaram a pregar, os índios disseram: bem, nós já conhecemos Jesus. Como assim? Bem, ele morreu entre nós, o túmulo dele está ali. Eles aprenderam algumas coisas erradas, talvez. Mas aquele homem parecia ser um homem piedoso, ao ponto de confundi-lo com Jesus Cristo. Somos muito mais confundidos com os ícones e perfis do Instagram, da atualidade, do que com Cristo. É verdade que aqui o salmista se detém à revelação escrita, quando ele fala, observando a tua palavra. É verdade que aqui ele está pensando na lei, ele está pensando na revelação escrita. Mas será que você é tão cego que você não enxerga que nós podemos enxergar Cristo aqui? O Verbo encarnado, o Verbo de Deus. Considere o que diz Hebreus. Desembaraçando-nos de todo o pecado, ou do peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Olhando firmemente. O que é que o texto diz? Observando segundo a tua palavra. A resposta de Deus ao salmista é: você não vai conseguir a parte de Cristo. A parte dos seus méritos, nem pensar. Sem considerar o seu nascimento virginal, a sua humanidade, a sua vida perfeita, os seus sofrimentos, a sua paixão, a sua crucificação, morte e ressurreição. Bem, se eu lhe confrontasse com perguntas básicas, o que é a ressurreição? Me fale sobre a doutrina da encarnação. Agora me fale sobre o significado da palavra propiciação, redenção. O quê? Você não sabe? É claro que você vai permanecer prostrado. Você não conhece o Evangelho. Você não sabe o que é a propiciação. Diante do exposto, é inquestionável a verdade de que o salmista só fez esta pergunta tão necessária a partir de um autoexame. Ele precisava ter percebido, ter tido consciência de si mesmo, das suas ações e das suas tentativas frustradas, para que, como aquele garotinho, depois de ter tentado várias e várias vezes, olhar para o seu pai e dizer: bem, pai, como é que eu consigo caminhar aqui sem cair? Depois de ter considerado e ter estado claro diante dos seus olhos a sua incapacidade, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Diante disso, eu quero encerrar fazendo algumas aplicações. Eu quero começar falando aos homens mais velhos. Eu quero fazer isso porque o termo aqui é jovem. Pode ser que quero levá-lo ao autoexame. Considere isso. Os senhores têm buscado justificar os seus pecados com uma rotina esmagadora, no pouco sono e no trabalho em excesso. Pensam que de alguma forma, que já são mais experimentados por terem vivido mais, e por isso podem caminhar à beira do precipício da cobiça, da luxúria, da arrogância, confiando em suas próprias forças e na sua vivência. Considere, meus irmãos, que viver muito não significa necessariamente viver corretamente. Viver muito não significa necessariamente ser aprovado por Deus.
Nesse caso, sem a aprovação de Deus, viver muito pode significar mais pecado. Não foi o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que disse que a fé que lhe agradava era uma fé infantil, uma fé como de criança, totalmente desprovida de orgulho. Porventura, os senhores já pensaram no fato de que a ausência de homens em nossa geração não pesa sobre os seus ombros pela falta de exemplos, pela falta de referenciais, de homens que não são dignos desse mundo, homens que vivem de conformidade com o Evangelho, e os mais jovens podem olhar e se espelharem. Pois os senhores, por algum motivo, estado aqui no que eu falei, ou em alguma coisa que eu não consegui falar, tem desagradado ao Senhor. Estas palavras, de modo algum, são para derrubá-los ou desmotivá-los, mas para chamá-los ao autoexame, usar as Escrituras para olhar as profundezas do seu coração, entrar nas câmaras secretas do seu coração, no porão do seu coração e ver o que tem ali. Diante disso, as Escrituras dizem, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Examinem-se, homens, se voltem para Cristo. Não tentem olhar para si mesmos e voltar para a vida de vocês. Será mais frustração. Observe a palavra encarnada de Deus. Olhem para Cristo e confiem nos seus méritos. Vocês não têm outra opção. Agora, quero me dirigir às mulheres mais velhas. Permita-me dirigir às senhoras, às mulheres mais experientes. E também vou contar a partir do casamento. Quero gentilmente convidá-las também ao autoexame. As senhoras têm sido mestras do bem, a fim de instruírem as mais jovens, especialmente as recém-casadas, a como amarem os seus maridos e filhos, ensinando-as a serem sensatas, honestas e boas donas de casa, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada, conforme diz Tito 2, do 3 ao 5. Em termos mais práticos, foi a última vez que uma das senhoras convidou uma moça recém-casada para tomar um chá da tarde, talvez, e e conversar com ela sobre como cuidar do seu marido. Ou chamou as solteiras para exortá-las quanto às suas roupas, às suas vestimentas, às suas atitudes, à sua falta de decoro. Isso é frequente na vida de vocês. Examinem-se. Quanto aos jovens, assim como eu, você, jovem, rapaz ou moça, é filho da sua cultura, você é um filho de Deus. O que tem influenciado você? Porque você veste a roupa que veste? Você que tem um pouco mais de autonomia, no sentido de que já é um pouco mais velho, e seus pais lhe dão certa liberdade. Por que a sua opção de corte de cabelo é essa? As suas roupas são essas? O que tem influenciado as suas escolhas? Veja, dê-me a senha do seu smartphone. Deixe-me ver as pessoas que você segue nas suas redes sociais. Não, você não precisa fazer isso. Eu não quero a sua senha. Pois diz as Escrituras, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Talvez essa seja mais uma chance, jovem, que Deus está lhe dando. Talvez você já tenha sido exortado pelos seus pais, talvez pelos presbíteros,
pelo próprio pastor. Eu não sei. Até quando? O Senhor está se revelando a você agora. Samuel tinha 12 anos quando Deus o chamou. Davi, entre 15 ou 14, quando foi ungido. Jeremias foi chamado desde o seu ventre. Timóteo era um jovem homem, mas Paulo lhe confiou uma congregação. Se o cristianismo dependesse da força da sua juventude para ser espalhado no mundo, o que seria do cristianismo? Enquanto o salmista estava preocupado como viver diante de Deus, o que preenche o seu coração? Quais são suas preocupações, jovens? Me parece que se o apóstolo João vivesse nossos dias, ele não teria dito o que disse: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, pois tende vencido o maligno. Que geração de jovens fracas! Portanto, eu chamo ao arrependimento e o autoexame. E por fim, irmãos, essa aplicação vai a todos nós. Quanto ao esforço devido encontrado no texto, veja mais uma vez, o texto diz: de que maneira poderá o jovem guardar? Esse verbo é importante. Guardar puro o seu caminho. Você acha que você será santo de forma mística? Vindo aqui, participando dos sacramentos? Você acha que é como um passe de mágicas? Você acha que ler as Escrituras, um versículo, é suficiente? Esteja certo que não. A vida de santidade requer esforço. A vida de santidade requer guerra, luta contra as suas paixões, contra os seus desejos. Não importa, não vai importar, na verdade, se Deus se revelar a você e se você nada fizer. Entenda que a salvação é uma ação única de Deus. Deus age sozinho. Mas na santificação, as Escrituras têm diversos imperativos que nos ordena a mortificar a nossa carne, a esmurrar o nosso velho homem, a fazer guerra contra as nossas paixões. Você acha que vai parar de ver pornografia, continuando no Instagram, na madrugada? Você não vai. Você acha que vai conseguir vencer esse ou aquele pecado, sem fazer nada quanto a isso? O Senhor Jesus Cristo disse que se o teu olho direito faz com que você peque, você deve arrancá-lo, assim como a sua mão direita, pois é melhor estar sem eles do que ir com seu corpo perfeito para o inferno. Se você não está disposto a abdicar de coisas para a glória de Deus, não adianta se você decorou a primeira pergunta do breve catecismo. Você é um mentiroso. Você não ama a glória de Deus. Você ama a si mesmo. E amar a si mesmo é idolatria. E as Escrituras dizem que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Sem esforço não há santidade. Sem luta constante contra o pecado, não há pureza no caminho. Mas não é com suas próprias forças. É observando segundo a palavra de Deus. É observando Cristo. O apóstolo Paulo disse: porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Observe, meu irmão. Observe, minha irmã, o Cristo crucificado. Ali, naquela fonte aberta, seus pecados já foram lavados. Ali, naquele lado, que flui vida, rasgado, moído. Você, homem experiente, você, senhora experiente, você jovem,
Não se contente em ter olhado uma única vez. Olhe de novo. Olhe de novo. Permaneça com seus olhos fixos em Cristo. Olhai para mim e sede salvos, todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. É o que diz Isaías 45, versículo 22. Olhem para Cristo. É nele que vocês podem encontrar a força para vencer e quebrar com a dureza do seu coração orgulhoso. Venha e observe os escravos, observe o Cristo crucificado, observe a justiça de Deus satisfeita pela vida perfeita do seu Filho. Sim, você visitante que nunca olhou para Cristo, olhe nessa noite. Se você olhar com fé, as Escrituras prometem que os seus pecados, passados, presentes e futuros, serão pagos. E você será justo diante de Deus, justo. Esse é o Jesus, amigo de pecadores, que condescendeu, que se revelou a nós, para buscar o que estava perdido. Olhe para Ele e o contemple para a sua salvação. Portanto, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, a tua palavra foi exposta, Pai. Apesar de ter sido feita por instrumento falho como eu, mas é a tua palavra, Pai. E eu confio que a tua palavra não voltará vazia. Tome glória para si, ó Deus, nesta noite, e que teu Filho seja exposto nos corações dos homens para a salvação. Edifique esta igreja, Deus, que a conserve pura para a glória do Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.